Bom dia, crianças! Vamos para a correção do dia 21, que foi sexta-feira. A professora colocou um trecho da história para vocês, né? Se criança governasse o mundo, para vocês preencherem. Então, as palavrinhas que a gente teve que completar foi colher, refeições, mel, lição, pirulito e aflito. Então, são essas 2, 4, 6 palavrinhas. Na atividade 2, você ia ler as palavrinhas e desenhar. Então, foi a colher, a lição e o pirulito. A número 3, você iria escrever o que você faria pela saúde de Bela Vista se você fosse vereador. Então, essa é pessoal. Na atividade 3, eu pedi para vocês pesquisarem, né? Como a professora explicou, a cidade ganha, as repartições públicas ganham nomes de pessoas importantes na nossa cidade. E eu pedi para vocês descobrirem os nomes dos nossos hospitais e por que eles receberam os nomes que eles têm. Então, o Hospital e Maternidade Municipal Jean Saba Matrak, Dr. Jean Saba Matrak, eu já tinha falado para vocês, né, na aula, que recebeu esse nome porque Dr. Jean foi um obstetra muito importante. E como o hospital seria também maternidade, onde crianças nasciam, né, iam nascer, então, como o Dr. Jean Saba Matrak foi um grande, né, obstetra, né, ele era um médico que fazia partos, então o hospital ganhou o nome dele. E nós temos um novo hospital, o Hospital Municipal Antônio Batista da Silva, que ganhou esse nome em homenagem ao bisavô da Nárcia Kelly, porque ele foi pioneiro lá no Cará, né, na cooperativa lá, né, na fábrica de polvilho, de coisas de mandioca, né, então ele foi o pioneiro, ele começou, né, no começo ele e a mãe, ele e a sua esposa foram os que iniciaram lá essa produção do polvilho, né, de produtos feito da mandioca. E ele também gostava muito de ajudar as pessoas. Então a Nárcia resolveu homenagear, né, o seu avô, dando nome ao novo Hospital Municipal de Bela Vista, certo? Na atividade 5, geralmente as repartições públicas e ruas recebem nomes de personagens importantes. Você ia pesquisar a história do seu bairro, do seu setor e da sua rua e iria escrever para mim. Então, fazer um pequeno texto. É pessoal, então cada um mora em um bairro, em um setor, né? E a rua você iria escrever, certo? Agora, vamos para a atividade 6 dos animais. Na atividade 6, a professora colocou uma figura, né, de uma parte do livro, onde mostra os animais. E você colocaria o nome dos animais, a classe, as características e a sua alimentação. Então a professora colocou aqui o nome dos animais, que é borboleta, peixe, baleia, tamanduá, tartaruga, elefante, onça e arara. E coloquei também a classe, né? Então olha lá, qual classe? Então a borboleta é a classe dos insetos. A característica da borboleta é que ela é um inseto que só fica, né, voando, a gente vê ela voando por aí, né, borboleteando por aí, só durante o dia. À noite as borboletas não saem, né? E a alimentação da borboleta, ela se alimenta do néctar das flores, certo? O peixe, ele é da classe dos peixes, né? A característica dele, ele é um animal aquático. E qual a sua alimentação? Plantas, né? E pequenos insetos também, certo? Olha lá. Então, a baleia, ela é um peixe, né? Que vive nos mares, né, de água salgada. Ela é um mamífero. O que quer dizer ser mamífero? Mamífero é o animal que gera o seu filhote na barriga, tá? E o animalzinho mama, né, na mãe, certo? Então ela é um animal mamífero e a característica é que ela é marinha, é um animal marinho, né?
E qual a sua alimentação? Ela se alimenta de peixes e camarões, certinho? Depois tem o tamanduá. O tamanduá também é um mamífero, gera o filhotinho na barriga e o filhotinho mama. A característica mais importante que eu encontrei foi que não tem dentes, né? O tamanduá não tem dentes e o alimento dele preferido é a formiga. O tatu. O tatu, eu esqueci de colocar o tatu aqui, ó. O tatu, ele é um mamífero, tá? Tatu, vamos colocar aqui. Ele é um mamífero também e vive no cerrado, mamífero, vive no cerrado e ele se alimenta de formigas, de cupim, tá? Algumas raízes. A tartaruga é um réptil, ela se arrasta. E ela possui, a característica que eu coloquei, é que ela possui carapaça, aquela casca dura, né? O casco. E ela gosta de comer plantas e algas. Temos também o elefante. O elefante também é um mamífero, né? A característica que eu coloquei é a sua longa tromba, que ele usa para beber água e para levar o alimento na boca. E ele come ervas. Depois nós temos o jacaré. Também a professora não colocou. Ó, o jacaré faltou. Jacaré. E o jacaré é um réptil, também se arrasta, né? O jacaré, ele é um animal noturno. Durante o dia ele fica dormindo, né, escondidinho. E quando é à noite ele sai para caçar. E ele gosta de comer peixes, né, animais. Ele é um animal carnívoro. A onça também é um animal mamífero. A sua característica é que ela é carnívora e ela gosta de comer carne de outros animais. A arara é uma ave, né? Ela tem o bico forte, eu coloquei a característica dela, e ela come frutas, tá? As características e os alimentos aqui eu não coloquei. Por quê? Você pode colocar outras características que você queira do animal, tá? Que tem pena, que voa, que não voa, que arrasta, que, tá? Então você vai escolher a característica para colocar e o tipo de alimentação, tá bom? Então essa foi a número 6. Vamos para número 7. A número 7, eu pedi para vocês escreverem os animais que nós citamos acima na atividade 6, que eles estão estampados no nosso dinheiro, no nosso real, tá? Então nós temos, dos animais que nós falamos aqui na atividade 6, nós temos a onça pintada, a tartaruga, a arara e nós temos também a garoupa, que é um peixe, certo? Então são esses 4 aqui que a gente tem. Tem ainda, né, a arara vermelha, no caso, né, que tem aí, o beija-flor, a garça e o mico-leão, que nós não tínhamos na atividade 6, certinho? Na atividade de matemática, vocês identificariam os elementos que estão faltando em cada caso e fazer o desenho, tá? Então, na primeira atividade aí, era o rostinho que estava faltando, tá? Na segunda, eu vou mostrar aqui para vocês, para ficar mais fácil vocês identificar as cores. Na segunda, era a setinha para cima e para baixo, né? Depois ela mudou, tá vendo? Então, observem bastante aí para vocês fazerem, ver se tá correto de vocês. Depois, os triângulos, era um triângulo viradinho, um viradinho de pontinha pro outro. Depois, o outro lá era viradinho de cabeça para baixo, um viradinho pro outro. E o último também, certo? Aqui ficou faltando a lua, né? Somente a lua, ok? Embaixo ficou dessa forma. As cores, né? Tá vendo que lá embaixo, na segunda tira tinha verde, né? No lugar do... Em alguns momentos era verde, né? E aqui também. Na terceira tira também, em alguns momentos era verde, tá? Então, vocês vão observar aí a resposta, ok? Vamos pra página 16. Na página 16, vocês fariam a multiplicação por 2.
de várias maneiras, né? Eu coloquei a multiplicação, a continha armadinha para vocês fazerem. Depois eu coloquei um quadro de multiplicação por 2 também para vocês fazerem, que vocês levariam e colocariam o resultado abaixo de cada número. E nós colocamos também a tabuadinha, né? A tabela da multiplicação por 2.